A história está aqui hoje na Pequena Petra, em árabe, Sik al-Barid, que é um outro sítio arqueológico na Jordânia. Pequena Petra significa cânion frio. É um sítio arqueológico localizado ao norte de Petra e a cidade de Wadi Musa, na província de Ma'an, da Jordânia. Faz parte do Parque Arqueológico de Petra, embora seja acessado separadamente, é incluído na inscrição de Petra como Patrimônio Mundial da Unesco. Em árabe, o nome Beida é frequentemente usado para descrever uma localidade que é conhecida por sua beleza natural ou importância histórica. Pode se referir a uma vila ou cidade. O sítio de Beida é um achado arqueológico único que ofereceu uma visão inovadora da história do homem. Foi habitado de cerca de 8.500 a.C. até recentemente 5.500 a.C. Este antigo assentamento tem mais de 9.000 anos, datando do período neolítico, quando as pessoas começaram a viver em comunidades estabelecidas e a desenvolver uma economia baseada na agricultura de plantas e animais domesticados. A capacidade de produzir sua própria comida e viver em um lugar fez uma enorme diferença para a sociedade e começou um processo de mudança que levou ao nosso mundo moderno. Embora tenha sido argumentado por muito tempo que essa fase do desenvolvimento humano provavelmente começou nesta parte do mundo, ninguém havia percebido há quanto tempo ela começou. Beida foi o primeiro sítio neolítico a ser escavado na Jordânia e o trabalho arqueológico aqui começou em 1958. Desde a escavação em Beida, vários outros sítios neolíticos foram descobertos na Jordânia. Desde 2001, Beida vem passando por obras de estabilização e interpretação em preparação para sua apresentação ao público. Essas obras incluem a construção de réplicas reais das casas neolíticas na entrada do local para ajudar a entender as estruturas encontradas e como essa antiga comunidade vivia. Sik al-Barid, seu nome literalmente cânion frio, vem de sua orientação e de suas paredes altas que impedem a entrada da maior parte da luz solar disponível. O nome moderno Pequena Petra vem de sua semelhança com o local de Petra. Ambas devem ser acessadas por um cânion estreito e consiste principalmente de edifícios nabateus. Como o próprio nome sugere, é muito menor, consistindo de 3 áreas abertas mais amplas conectadas por um cânion de 450 metros. Muitos não conhecem esse lugar situado no maciço montanhoso de Sik. A Pequena Petra, como é conhecida, Sik al-Barid, é outra cidade em ruínas muito semelhantes a Petra, mas muito menor, daí o nome. E como Petra é um sítio nabateu. Esse sítio arqueológico está a 14 quilômetros da conhecida Petra. Esse é um vasto e clássico túmulo escavado na rocha, criado em algum momento entre o século I a.C. e o século I d.C. O interior nunca foi concluído, mas ainda é muito impressionante. Há muita especulação sobre o pouco que Petra é, mas entre as teorias mais bem-sucedidas parece que essa cidade do primeiro século a.C. foi uma parada ou subúrbio de Petra. Devido à sua posição geográfica, era um tipo de entrada e saída para rotas comerciais. Acredita-se também que era um lugar para controlar as caravanas do acesso a Petra e as possíveis intenções de alguns comerciantes. É por isso que muitas das instalações parecem ter espaços de controle para entrar na cidade. Hipoteticamente construída durante o auge da influência dos nabateus, embora o propósito de algumas das construções não é claro, os arqueólogos acreditam que todo o complexo significava abrigar comerciantes visitantes na Rota da Seda. Sabe-se que muitas caravanas de Gaza, Negev e Ascalon chegaram e se estabeleceram neste local. Também os da costa fenícia e Jerusalém também viajaram para cá para trocar suas mercadorias por outros bens. Após o declínio dos nabateus, ela era usada apenas por beduínos nômades por séculos, junto com a vizinha Beida. Pequena Petra foi escavada no final do século XX por Diana Kirkbride e Brian Bird. Aqui está um vento muito forte, areia voando para tudo quanto é lado, entrando nos olhos, tem que segurar o chapéu já voou, já corri atrás, mas vamos lá. O cânion se alarga por 400 metros. Nesta área aberta, muitas das paredes de arenito tiveram aberturas esculpidas nelas. Elas eram usadas como moradias. Esse é um templo de arenito sustentado aparentemente no alto por 2 colunas notavelmente bem preservadas. A câmara interna é inacessível, mas pode entrar nas 3 habitações da caverna no térreo. A Pequena Petra fica em uma região desértica árida e montanhosa, a 1.040 metros acima do nível do mar.
A leste, o deserto da Arábia se abre. A oeste, o terreno acidentado logo desce para o Vale do Rife do Jordão, com terras ao redor do Mar Morto e até 400 metros abaixo do nível do mar. A Pequena Petra faz parte do local Nabateu. E essas coisas esculpidas aqui na parede são de arenito. Arenito é uma rocha sedimentar resultante da deposição de areias que, após um processo de compactação e cimentação, se transformam em rochas. São constituídos por grãos de quartzo, que é um mineral muito resistente tanto à abrasão como a processos químicos. O processo de abrasão é o desgaste de uma superfície causado por partículas duras que se movem entre duas superfícies. Esse processo pode ser intencional ou indesejável. Esse processo pode ocorrer em vários contextos, como na engenharia, na medicina e na geologia. Os arqueólogos acreditam que a Pequena Petra foi fundada no século I d.C., quando a cultura nabatéia estava no auge na região. Provavelmente era um subúrbio da cidade maior, talvez onde seus mercadores mais bem-sucedidos viviam e divertiam seus colegas visitantes. O local pode ter sido escolhido por causa do antigo assentamento próximo de Beida, habitado desde o início da Era Neolítica. Como as investigações do local geralmente se concentraram nos períodos Nabateu e anteriores, não se sabe se ela ainda era habitada na mesma época em que Petra foi abandonada no século VII. Durante o restante do milênio e grande parte do seguinte, a Pequena Petra permaneceu desconhecida para todos, exceto para os nômades beduínos que às vezes acampavam nela ou em suas proximidades. Os europeus que não podiam visitar o mundo árabe sob domínio islâmico ouviram falar de Petra, mas não tinham certeza de sua existência. Quando o viajante suíço Jacob se tornou o primeiro visitante não local de Petra desde os tempos romanos em 1812, ele não se aventurou ao norte ou não escreveu sobre ela. Visitantes globais posteriores à região também parecem ter se concentrado no principal sítio de Petra. Somente no final da década de 1950, a arqueóloga britânica Diana Kirkbride complementou suas escavações na própria Petra com escavações na área de Beida, que incluía a Pequena Petra, não descrita como um sítio separado na época. Estas escavações continuaram até 1983, 2 anos antes da Unesco inscrever a área de Petra, incluindo Beida e a Pequena Petra como patrimônio mundial. Nesta área aberta, muitas das paredes de arenito tiveram aberturas esculpidas nelas. Elas eram usadas como moradias. Na extremidade oeste do cânion, um conjunto de degraus leva ao topo da rocha, a vistas panorâmicas disponíveis de toda a região de Petra. Em 2010, descobriu-se uma sala pintada e em uma das cavernas tinha sobrevivido a arte interior representando uvas e videiras em grande detalhe. Ela tem algumas pinturas nabatéias raras sobreviventes em sua parede posterior e por isso é chamado de sala pintada. Provavelmente em homenagem ao deus grego Dionísio e ao consumo de vinho, as técnicas de pinturas usadas no teto de 2000 anos de idade, no estilo helenístico, foram restauradas desde então. Embora não sejam apenas o único exemplo conhecido de pintura figurativa de nabateus, exemplo muito raro em larga escala de pintura helenística, considerado superior até mesmo às pinturas romanas posteriores semelhantes em Herculano. Essa é uma cisterna no Wadi Musa, ou Vale de Moisés, que o guia nos mostrou. A cisterna tem mais de 2000 anos antes de Cristo. A água acumulada aqui é bem gelada. Segundo ele, esse é o único elefante que vamos encontrar na Jordânia. A Pequena Petra parece uma cidade abandonada. No entanto, isso permitiu que ela permanecesse intacta até hoje. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!